Glória a Deus, bom dia! Que povo lindo, tá lindo o salão, viu? Paz do Senhor. Parabéns para você que chegou cedo, está na hora participando. Isso, quando você chega cedo, eu sei que algumas pessoas não estão aqui porque não puderam mesmo estar, desejaram estar. Esses também receberão o galardão. Mas você que chegou, que nós estamos podendo ver você aqui, você está honrando a convocação do seu pastor, da sua igreja, e está honrando a Deus. E a Bíblia diz que eu honrarei aqueles que me honram. E eu sei que Deus honrará cada um que fez um esforço, que priorizou estar aqui essa manhã. O texto da palavra de Deus também diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E quando nós nos dispusemos a fazer a inscrição, a estar aqui, passar o dia imerso nessa escola de líderes, nós estamos buscando, nós estamos dando esse recado para os céus, que nós estamos buscando a Deus de todo o nosso coração, e nós vamos achá-lo, Ele está aqui conosco, vai revelar coisas novas para nós, trazer coisas maravilhosas ao nosso coração. Eu, hoje cedo, recebi aqui uma notícia, nós recebemos uma notícia que para nós é uma notícia triste, mas que nós não podemos ficar tristes, nós temos que estar animados, temos que estar para cima, confiando, precisamos estar firmes. Um dia, Jesus falou para nós assim: eu vou dizer algo para vocês terem paz. Aí os discípulos devem ter ficado, quando eu leio esse texto, eu vou dizer algo para vocês terem paz. Aí o que Jesus vai me dizer para eu ter paz? Aí fiquei esperando para ver, Aí segue o texto: no mundo tereis aflições. Aí eu fiquei, meu Deus, Ele está dizendo isso para eu ter paz? Eu digo-vos para que vocês tenham paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, estejam animados, estejam entusiasmados, estejam cheios do Espírito Santo, cheio de Deus. Entusiasmado significa cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Então Ele quer que a gente tenha bom ânimo a despeito das circunstâncias. E nesta manhã, a igreja toda estava orando pelo Davi, filho da Lize e do Tiago, sobrinho do Anderson, e ele partiu essa manhã cedo. Ainda não temos, depois a família vai colocar lá no grupo a informação, mas nós sofremos, mas nós temos que ter o quê que Jesus disse? Bom ânimo, vamos ter bom ânimo, até porque a família, o Tiago e a Lize, o Anderson, a Graziane e toda a família do Tiago e da Lize precisam do nosso bom ânimo também, para a gente estar ali junto com eles, Não vamos nos abater, tá certo? Porque Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem propósito em tudo, Ele é onisciente, Ele sabe, o presente, o passado, o futuro, Deus é. E Ele aprove a Ele levar o Davi, e nós vamos ter paz no meio da tempestade, no meio da circunstância. Amém? Vamos nesse sentido? Vamos ter paz, vamos ter bom ânimo, não vamos nos abater. Eu essa manhã, nessa escola de líderes, o nosso pastor Márcio Simões, me fez o desafio de falar sobre saúde, a saúde do empreendedor do reino, a saúde do líder. E eu estou aqui, amanhã faço 65 anos, aleluia, estou animado, entusiasmado, estou sonhando com os próximos 45 anos, 55 anos, os próximos 55, não é isso? Para 120? Então eu estou sonhando com os próximos 155 anos, Não para de sonhar, a gente tem que estar avançando, e há uma atmosfera nesse sentido. O pastor Márcio Simões
Atentem bem para isso, gente. Isso é muito importante, que você tá no momento que está começando uma onda do Espírito Santo muito importante, uma onda que sempre a onda do Espírito Santo é importante, uma onda no sentido do cuidado da saúde física, emocional e também, né, do fortalecimento espiritual. Nos 3 aspectos, está começando uma onda, e você tem que estar atento para isso. É uma onda do Espírito. Você pode observar, Deus está levantando pessoas, pregadores, nomes de projeção para estar falando sobre esse assunto. Quando nós escrevemos o livro A Saúde do Homem Sábio, eu não entendia isso. Eu não entendia por que várias pessoas falavam para mim. A minha filha, os meus filhos criaram lá um blog para eles chamado A Saúde do Homem Sábio. Quando a gente nem sabia que ia escrever esse livro, eles já tinham isso e ficava falando para mim. Eu digo, mas eu não vou nem para a academia, eu sou sedentário, eu não sei como é que eu vou escrever sobre saúde, eu não sou médico. Então era algo que não estava no meu radar, mas estava no do Espírito Santo, porque aquilo foi de tal maneira que uma vez o doutor Leandro Vaz falou comigo sobre esse tema. Não dei muita importância, até porque, de fato, não é uma coisa, era muito distante para mim. E quando, em outra ocasião, ele insistiu nisso, aí eu comentei com o pastor Márcio me animou para escrever, e aí foi fluindo, foi acontecendo. O Leandro entrou com a parte técnica, eu entrei com a parte dos versículos, da palavra de Deus, e aí nós escrevemos o livro A Saúde do Homem Sábio. Esse livro realmente é um dos poucos livros que tem no Brasil ainda sobre a espiritualidade e a saúde emocional e física. Mas tinha já alguma bibliografia, e eu vi muitos vídeos do Dr. Aldri, eu vi muitos vídeos do Luciano Subirá, eu estudei sobre o assunto vários autores, e aí autores inclusive não crentes, eu peguei também autores de outras igrejas evangélicas e fui, então, montando, né, o que nós chamamos A Saúde do Homem Sábio. E esse livro, ele primeiro fez um efeito na minha vida, porque quando eu escrevi esse livro, era o momento mais crítico da minha saúde. Pelo menos a saúde física era o momento mais crítico. Muitos anos sedentários, de sedentarismo, eu não fazia exercício físico regularmente, adicional, eu não tinha nenhuma disciplina ou educação alimentar, então era muito distante isso para mim. Eu estava com uma arritmia que tinha surgido no meu coração, que tinha já o diagnóstico para fazer uma ablação, que é um procedimento no coração, e isso já estava tramitando até no meu plano de saúde, a autorização. Eu estava dormindo de CPAP, eu precisava dormir de CPAP para poder eu conseguir dormir. Eu estava muito cansado, porque eu passava de 1 minuto, eu acordava 47 vezes. A cada 1 minuto, dormindo entre aspas, eu acordava 47 vezes sem perceber. Então eu precisava usar o CPAP para eu dormir, e eu pesava 10 quilos a mais do que eu peso hoje. Eu pesava 93, 94 quilos, e hoje eu estou com 82, 83 quilos. E, para completar, tinha também uma intolerância à lactose que me acompanhava há muitos anos. Eu não podia nem ver leite. Meus amigos, os irmãos da igreja, lembram, muitos vão lembrar que quando me convidavam para ir para um aniversário, para um almoço na sua casa, eu tinha que ir. Eu ia e eles já perguntavam, né, e já preparavam uma comida especial, porque tudo que tinha leite me fazia mal, eu realmente passava muito mal, era difícil para mim quando eu viajava. Então, tudo isso, Deus foi trabalhando durante o tempo que eu escrevi esse livro, e aí eu fui entendendo a importância do corpo, fui entendendo isso, Deus foi abrindo meus olhos com respeito à saúde do empreendedor do reino. Foi abrindo meus olhos, porque quando eu me converti, eu me converti numa igreja assim, muito pentecostal, glória a Deus por isso, Assembleia de Deus assim, meu Deus do céu, com 1 mês de crente eu já estava falando em línguas, era muito bom, e tal, só que nós tínhamos um foco muito forte
no aspecto espiritual. Nós não nos importávamos nada com o emocional e muito menos com o físico. Então, aquela questão das pessoas, depois dos 40, terem problema de coração, cardíaco ou diabetes e tal, era muito comum, mas isso não importava, estava todo mundo esperando Jesus voltar, a gente chorava, a gente não se importava com as questões emocionais, não é? Naquela época, se falasse que um crente ia para o psicólogo, a gente ia repreender o demônio dele, porque era um negócio de jeito nenhum. Então, havia um mover muito forte, era uma onda do Espírito que foi muito importante, e ainda é, e nunca vai deixar de ser importante. Mas aí, na década de 90, veio uma onda de uma atenção especial para a questão emocional. E nós começamos a abrir os olhos e entender que a palavra de Deus trabalha muito isso, a santificação, não é? O processo de santificação, ele ocorre na área emocional, ele é uma cura interior, é um trabalho emocional, para que a gente possa, de fato, desenvolver nossos dons, nossos propósitos. A gente precisa estar com saúde emocional, a gente precisa estar bem, né? Emocionalmente. E eu creio que tudo isso, né, dessas 3 últimas décadas, foi muito forte, e agora vem a onda de cuidar também do corpo. Cuidar do corpo não por questão de vaidade, né, ou simplesmente por questão do aspecto físico, mas também o aspecto espiritual. Corpo, alma e espírito são temas espirituais. E eu gostaria já de pedir para colocar aqui o nosso slide primeiro, sobre esse tema. Pode passar o slide, por favor. A gente, como empreendedor do reino, nós precisamos ter em mente uma figura muito importante, que é a figura da árvore plantada junto a correntes de águas. O Salmo 1 traz essa figura, né? Quando você olha para o Salmo 1, você imagina aquela árvore plantada junto a correntes de águas, cujas folhas não caem, que dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Esse é o chamado do líder. Nós somos chamados para viver como essa árvore, uma árvore saudável, que dá fruto na estação própria, que as folhas não murcham, não é? E tudo quanto empreender e colocar as mãos prospera. Um chamado de Deus. Então, para nós vivemos isso, nós temos que ter em mente que nós somos como essa árvore, nós somos chamados para viver como ela, não é? Como está ali no Salmo 1, nós precisamos ter vigor, nós precisamos estar firmes, entusiasmados, né? Estamos aqui, eu digo para vocês, olha, 65 anos, olha, eu me sinto apaixonado, cheio de sonhos, entusiasmado, sabe, vivendo assim intensamente, curtindo meus netinhos, meus irmãos, a igreja, sabe, tudo, sabe, que Deus tem colocado, algo extraordinário viver isso. Não há um sentimento de cansaço, de esgotamento, nem pense em aposentadoria. Vou dizer, irmão, vocês ainda vão ter que, eu tenho que me aguentar muito. Eu quero estar aqui ainda com vocês por muito tempo. Meu pastor já me aguentou 20 anos, pastor Márcio, a pastora Kelly, aí mais 45, 55. Te amo, meu pastor. Bom demais, amor é isso, irmão. O amor, esse acolhimento, a igreja nos dá a oportunidade de a gente viver essa experiência, sabe, das diferenças. A gente aqui exercita coisas extraordinárias. A igreja é um celeiro de talentos. A igreja é um ambiente muito propício para a gente tratar as emoções, para tratar em todos os aspectos físicos. Então, nós fomos chamados por Deus para viver bem no aspecto espiritual, no aspecto das emoções, da alma e no aspecto do corpo. Nos 3 pontos, nesses 3 aspectos, nessas 3 áreas, nós fomos chamados por Deus para viver bem. Como está em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. É possível a gente ver esse versículo?
Meus irmãos da técnica, pessoal, eles ficam fechadinhos ali, ninguém vê, mas ali tem uma equipe trabalhando e orando constantemente por tudo que acontece aqui. Eu queria que nós honrássemos a Deus, honrássemos a eles com uma salva de palmas, que eles merecem, são uma bênção de Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos ver o que diz esse texto. Olha que o apóstolo Paulo revela: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, diga em tudo, espírito, alma e corpo. Os 3 aspectos, em tudo, espírito, alma e corpo. Espiritual, emocional e físico. Espiritual, emocional e físico. Espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, não é? Pode voltar para o slide, por favor, muito obrigado. Que os 3 aspectos precisam ser cuidados. Eu não posso esquecer nenhum dos 3. Eu tenho que cuidar dos 3 ao mesmo tempo que eu tenho que ter o meu tempo a sós com Deus, o aspecto espiritual, que é o principal, é onde começa tudo, é no Espírito, é a nossa imagem e semelhança de Deus, a nossa comunicação com Deus está na área espiritual. No Espírito tudo começa, mas ele tem que se refletir na alma, no cuidado da alma e no cuidado do corpo. Os 3, eles são sistêmicos, eles trabalham juntos. Se eu estiver mal fisicamente, o espiritual é afetado. Se eu estiver mal emocionalmente, também o físico é afetado e o espiritual também. Então, primeiro eu preciso ter TQSD, um líder, um empreendedor do reino, que tem um propósito, que tem um sonho de Deus na sua vida, que sabe a sua identidade. Ele tem que ter tempo de qualidade a sós com Deus. Escreva aí no seu caderno: T de tempo, Q de qualidade, S de sós e D de Deus. TQSD, tempo de qualidade a sós com Deus diariamente. Esse D aí é Deus diariamente. Tempo de qualidade a sós com Deus diariamente. É esse momento onde você é tratado no Espírito, é no tempo de qualidade a sós com Deus, é naquele lugar onde ninguém te vê, onde o pastor, nem os parentes, ninguém, os irmãos não vê, naquele lugar onde você está ali orando, aprendendo da palavra, meditando nas Escrituras, internalizando no seu coração as Escrituras. É esse o lugar onde as montanhas vão se mover, é esse o lugar onde as muralhas vão cair, é esse o lugar onde o mar vai se abrir, o corpo será curado, é o lugar onde Deus vai fazer todas as coisas. Depois você sai para trabalhar, você sai para fazer a obra de Deus, mas você sai só para o abraço, porque ali tudo já aconteceu no teu tempo de qualidade a sós com Deus. Eu preciso estar cheio da palavra, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Irmãos, líder, empreendedor do reino, escute por favor, guarde isso no seu coração. Você tem que estar encharcado da palavra, você tem que abrir sua boca, já sair a palavra, você tem que estar com a palavra para enfrentar as tentações. Você tem, irmãos, olha, você tem que estar tão cheio da palavra que os teus parentes, colegas de trabalho, amigo, eles vão dizer: esse cara é fanático, esse cara é radical. Se eles estiverem dizendo isso, saiba, você está no caminho certo. Porque a única coisa que nunca vai ser demais é você ser cheio da palavra e cheio do Espírito Santo. Nunca vai ser demais. Tem um ditado que diz que tudo que é demais é erro. A mamãe gostava de dizer isso. Mas tem uma coisa que pode ser cada vez mais e nunca é demais, e sempre a gente pode crescer. É estar cheio da palavra e cheio do Espírito Santo. Jesus foi radical por você, Jesus foi radical por mim, Jesus foi até aquela cruz, até as últimas consequências, por amor de nós, e nós somos chamados também nesse sentido, nós somos chamados dessa forma, né? Precisamos estar cheio, né? O espírito, a alma, a partir daí cuidar da alma, o perdão, irmãos, não podemos guardar mágoa, não podemos ter ressentimento. Temos que estar preparados, irmão, para ser afrontado. Não é fácil. Não é fácil.
Eu nunca esqueço de quando Davi, dos momentos mais difíceis que ele passou, o filho Absalão tinha tomado o reino e Davi seguia fugindo do filho dele, e um homem chamado Simei. Pastor Márcio, eu estou certo? É Simei mesmo? Simei, enquanto Davi ia fugindo, esse homem, no meio do caminho, começou a jogar pedra nele. Jogando pedra em Davi, no rei Davi. Aí alguns homens de Davi disseram, vamos matar quem é esse Simei que está fazendo isso? E esse homem jogava pedra e afrontava Davi, e humilhava Davi. E Davi olhou para os homens dele e disse, não façam nada, porque ele está fazendo isso por permissão de Deus. Deus está usando ele para me humilhar. Muitas vezes, irmãos, você passa por humilhações, passa por situações muito difíceis, mas a gente precisa estar preparado para isso. Um líder, um empreendedor do reino não pode se abater com as afrontas, não pode se deixar abater com as injustiças, não pode se deixar abater, tem que estar firme, tem que estar de cabeça erguida. A gente não pode estar, um líder, um empreendedor do reino, não pode ficar pensando assim, eu fiz tanto por ele, eu fiz tanto por ela e ela virou as costas para mim. Não pode, irmão, nós não podemos ter mimimi, não tem espaço para isso, nós temos que estar com a alma sarada, perdoar 70 vezes 7, amar incondicionalmente, abençoar quando for amaldiçoado, olhar com amor e carinho quando você receber um olhar de desprezo, abençoe quando você, ore quando alguém se desprezar, virar as costas para você. Então nós precisamos fazer isso. Nós temos que, o empreendedor do reino tem que levar isso muito a sério, porque senão não avança, irmão. Não avança, se estiver com a alma ferida, não avança. Não se deixe abater, não se deixe abater, levante a cabeça, seja firme. Quem é por você é Deus, Deus está conosco, e Deus nunca, Ele não dorme, Deus não vai te esquecer de nós. Quando Jesus disse, ame o seu inimigo, abençoe aquele que te amaldiçoa, é porque Ele sabe, o próprio apóstolo Paulo revela que Deus diz assim, minha é a vingança, se alguém for injusto com você, Deus vai tratar, e olha, Deus trata melhor do que nós. A gente é injusto, quando a gente quer se vingar, a gente é injusto, a gente maltrata, a gente faz o que não devia, mas quando a gente tem a alma sarada, a gente confia em Deus, porque Deus trata na medida certa. Sabe o que Deus diz? Que nós somos como a menina dos olhos dele, a menina dos olhos dele. Imagina isso, se eu mexer com o irmão, eu tenho o maior cuidado com isso. Se eu maltratar um irmão querido, eu estou mexendo com a menina dos olhos de Deus. Tu já pensou um negócio desse, Márcio? Pastor Márcio, o senhor já, veja, pastor Márcio, a bolinha aqui dos olhos de Deus, maltratou um pequenininho do Senhor. Jesus disse que era melhor amarrar uma corda no pescoço com uma pedra e se jogar no mar. Irmão, é muito sério. Então nós não temos mais que nos defender, nós já temos alguém por nós que é muito maior. Então vamos ter paz, vamos ter tranquilidade, a alma sarada, e o corpo nós precisamos cuidar, fazer exercício físico adicional. No tempo do apóstolo Paulo não precisava fazer exercício adicional, ninguém precisava no tempo de Jesus ir para a academia, nem existia academia naquela época. Só quem fazia exercício adicional naquela época eram os militares e os atletas, porque na época do apóstolo Paulo existiam os atletas, os gregos e tal, já existia a Olimpíada, e existiam os militares. Então esses faziam exercícios. Fora dessas pessoas, ninguém mais fazia exercício adicional, porque não precisava, todo mundo andava muito, subia, descia, enfim, então não era necessário. Hoje é necessário, hoje nós temos que ir para a academia, nós temos que fazer caminhada, temos que ser proposital nisso, não podemos estar relaxando nesse aspecto. A questão da alimentação também, ser seletivo no alimento, mastigar mais, comer mais devagar, parar de comer ainda com fome. Esse é um grande desafio. Quem quer ter uma boa saúde tem que parar de comer ainda com fome. Por quê? Porque a distância daqui para cá, daqui do estômago até aqui, são
30 minutos da comida chegar no estômago e nós sentirmos que estamos saciados, leva meia hora. Então, se eu como até me fartar, eu estou comendo meia hora a mais. Estou comendo mais do que era para comer. Então eu vou acumulando, por isso que a gente acumula e vai ficando com sobrepeso. Então comer e parar de comer antes de se saciar, né? E também comer devagar, ser seletivo na alimentação e tudo. Claro, não é radical, a gente também tem que ser flexível, tem um momento da festa, tem a formatura, a gente dá uma relaxadazinha, mas depois volta, né, para a rotina em casa, cuidando tudo bem direitinho. Vamos passar, por favor, o próximo slide. Vamos ver que aqui, por que nós devemos cuidar do espírito, da alma e do corpo? Por quê? Porque temos um propósito na nossa vida. A nossa vida, ela não é por acaso. Você, Luiz Fernando, você não foi um acidente. Pode até ser que os teus pais não planejaram a tua vinda, mas lá no céu, antes que existisse a terra, a Bíblia diz, a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz que Deus escolheu o Fernando dentro dele antes da fundação do mundo. Então, Ele te escolheu com um propósito, com um plano. Cada um de nós é diferente, nunca mais vai existir um Fernando e nunca existiu antes. Ele é único, nunca outra mulher vai ter o privilégio de ser esposa dele. Nunca mais vai ter outra geração onde vai ter outro Fernando, né? Então é único. Então aproveite, irmã, que ele é único, viu? Ele é único. Cada um de nós é especial. Então tem um propósito na nossa vida. Nós não nascemos por acaso, não é uma experiência de Deus. Eu vou fazer aqui a Angélica, vou colocar no mundo e ver o que dá. Eu vou fazer aqui o Timóteo, vou ver se ele é salvo. Vou deixar ver se ele... Não é assim, irmão. Tem um plano, um propósito. Claro que o pecado que nós herdamos e que nós mesmos cometemos, esses pecados nos afastam do propósito. Mas quando eu aceito a Jesus, quando eu volto, quando eu sou reconciliado com o Pai, que eu volto à minha filiação, que eu recebo de volta aquilo que Adão perdeu, por meio de Cristo Jesus, eu volto para o meu propósito original. E qual é o meu propósito original? Glorificar a Deus. A minha vida é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, seja tudo feito para a glória de Deus. O meu corpo, a minha alma e o meu espírito pertencem a Deus e é para a glória dEle. Eu também fui chamado para ser uma bênção. Irmão, a nossa vida, ela precisa ser uma bênção para alguém. Primeiro para a nossa família. Depois para as pessoas em nossa volta. Não tem sentido a gente viver para nós mesmos. Nós precisamos viver para abençoar alguém. Um ser humano, escutem, é muito importante isso, porque requer uma mudança de cultura, de mentalidade muito forte. Um ser humano, irmão, ele nunca se realiza, um ser humano nunca se satisfaz, a não ser sendo uma bênção para alguém. A única coisa que vai satisfazer o ser humano é quando alguém está vivendo melhor, mais feliz porque ele existe. Enquanto ele está vivendo só para ele mesmo, pagar suas próprias contas, resolver seus próprios problemas, enquanto ele estiver olhando para dentro de si mesmo, já deu a hora, foi o aviso aí que está na minha hora? Não, ainda não? Eu estou vendo aqui 10 minutos dá para ganhar o mundo inteiro aqui ainda. Amém, obrigado. Então, olha só. Enquanto eu vivo para mim mesmo, para resolver meus próprios problemas, eu estou ansioso, eu estou querendo mais, sempre querendo mais, está faltando alguma coisa, sempre tem uma sensação de vazio. Se você pegar o homem mais rico do mundo, o homem mais rico da terra, uma pessoa mais bem sucedida aqui de Brasília, se ela não estiver cheia do Espírito Santo e cumprindo o propósito de Deus, ela vai estar vazia, vai estar ansiosa, vai estar achando que ainda falta alguma coisa. Nós só encontramos a satisfação sendo uma bênção. Esse é o nosso chamado. É o mesmo chamado que Deus fez a Abraão. Abraão, eu vou te abençoar.
eu vou te fazer grande, para que em ti e em tua descendência sejam benditas as famílias da terra. Então eu, empreendedor do reino, tudo que eu for fazer é para abençoar alguém. A minha empresa é para abençoar alguém. Os meus negócios para abençoar alguém. Minha capacitação profissional é para abençoar alguém. Não é para mim mesmo. Um empreendedor do reino, ele não pode gastar o tempo, investir o tempo, a energia, a criatividade, a capacitação, os meios que Deus deu para abençoar a si mesmo. Ele, claro, precisa cuidar primeiro da sua família, mas ele tem que ter como foco abençoar alguém. Nunca esqueça disso. Você tem que ter uma missão sempre firme. A nossa missão principal é pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão de todos nós principalmente. Mas cada um de nós temos também uma missão profissional, uma capacitação que Deus deu, um emprego, um negócio, não é? um profissional liberal. Cada um de nós tem um dom que Deus preparou para a gente abençoar as pessoas. A profissão que Deus te deu não foi para tu ganhar dinheiro. O teu trabalho, ele não existe para tu pagar as tuas contas. O teu trabalho, o teu negócio, a tua vida existe para abençoar alguém. Só aí você encontra realmente o lugar do empreendedor do reino. E deixar um legado. Nós precisamos ter saúde para deixar um legado. Eu não posso, se eu não... Irmão, acho que parou aqui no 10:28, desculpa aí. Ou então está acontecendo um milagre aqui. Está 10:28 aqui faz uns 5 minutos. Uns 3 minutos. Está certo? Então, olha, irmão, eu tenho coisa aqui que... Glória a Deus. Amém, amém. Posso continuar, irmão? Amém. Eu tenho que ter um propósito de deixar um legado. Eu tenho que ter essa visão. Como eu vou ser lembrado no futuro? Como serão os meus filhos? Tem gente que fica preocupado e diz assim: que mundo meus filhos vão viver, né? Que mundo meus filhos vão herdar, né? E nós precisamos pensar assim: com que filhos nós vamos abençoar essa terra? O nosso pensamento tem que ser assim: com que filhos nós vamos abençoar essa terra? Filhos cheios do Espírito Santo, filhos tementes a Deus, filhos que vão herdar de nós esse amor pela igreja, esse prazer de servir a Deus, filhos que vão crescer vendo a gente falar bem dos pastores, falar bem dos irmãos, falar bem da igreja, ou filhos que vão crescer rejeitando a igreja porque a gente ficou falando mal? Não, o empreendedor do reino, ele sempre fala bem, boas palavras, não é? Os filhos vão herdar um legado de alguém que é apaixonado pela obra de Deus. E aonde eles estiverem, eles vão procurar uma igreja, porque eles cresceram vendo papai e mamãe honrando os pastores, né? Abençoando a igreja. Então eles crescem fortalecidos, né? Eles não querem deixar a igreja, não é? Então é um legado que a gente deixa, um legado emocional, de filhos bem resolvidos emocionalmente, com boa autoestima, não é? Que legado nós vamos deixar? Nós precisamos ter saúde física, emocional, e ser bem resolvidos e abençoados, né? Nascidos de novo no Espírito, para isso, para que todo esse propósito se cumpra. Para isso eu preciso viver tudo que Deus tem para mim. Irmãos, eu posso abreviar minha vida. A Bíblia diz que por meio do pecado nós abreviamos os nossos anos. Se eu cuidar mal do meu corpo, eu estou abreviando a minha vida, eu estou frustrando o propósito de Deus na minha vida. Se eu cuidar mal do meu corpo, eu estou frustrando os propósitos de Deus na minha vida. Eu não posso cuidar mal do meu corpo e dizer que Deus, né? Ainda bota a culpa em Deus. Deus levou o irmão tão abençoado, tão cedo. Por que Deus fez isso? Ora, mas se o irmão não cuidou o irmão não fez a parte dele, não cuidou do corpo dele, como é que ele vai cumprir esse propósito? Irmãos, a Bíblia, o propósito de Deus é que a gente viva em longevidade. Um empreendedor do reino tem que viver muito, com lucidez. O empreendedor do reino, ele tem que estar lúcido, ele tem que estar firme, para ele poder cumprir o propósito. Porque se ele estiver doente, ele não vai funcionar. Pode acontecer, irmãos, de um irmão ou uma irmã que cuida mal do corpo, cuida mal da saúde física e emocional,
Pode acontecer de, ao invés de ela ser, ou ele ser uma bênção para as pessoas, ele passa a ser um problema para a família. Ele passa a ser um peso. Enquanto eu e você fomos chamados para ser uma bênção, para levar alívio, alegria, paz, esperança, vida eterna para as pessoas, nós passamos a ser um peso, uma preocupação. É um irmão que a família, né? Às vezes a família está ali, até gera confusão na família. Eu já vi família brigar, confusão, porque quem vai cuidar dele, quem vai cuidar dela, e está ali uma pessoa pesada, né, criando. Então não é isso que Deus quer para nós. Pode acontecer naturalmente? Pode, ninguém está livre disso. Pode acontecer, mas não deve acontecer por falta de cuidado nosso, compreende? Isso não pode acontecer por falta de um zelo nosso por aquilo que Deus nos deu, que é templo do Espírito Santo. Eu preciso cuidar bem do templo do Espírito Santo para que eu possa cumprir esse propósito. E para cumprir o propósito eu tenho que ter longevidade com qualidade de vida. Irmãos, você sabia que já existem mais de 500 mil pessoas na Terra hoje com mais de 105 anos? 500 mil pessoas com mais de 105 anos. Irmão, dê ordem às suas células, fale com fé. Eu vou viver 120 anos. Fale para a montanha, que ela vai se transportar para o mar. Fale sem duvidar no coração. Eu vou viver 120 anos com lucidez. Não vou precisar de ninguém para me levar para o banheiro, nem vou precisar de ninguém para botar comida na minha boca. Eu vou viver até ficar velhinho, como diz lá no livro de Jó. Sabe como diz no livro de Jó? Que Deus levaria ele em robusta velhice, como se recolhe um feixe de trigo para o celeiro. Aleluia! Eu quero partir para a eternidade em robusta velhice, com saúde. Irmão, atentem, você não precisa estar doente para morrer. Você não precisa morrer doente, não. Não precisa morrer doente, a gente morre de velhinho. Chegou a hora, chegou o momento, tchau, né? A minha mãe foi esse caso. Minha mãe morreu com 98 anos. Mamãe estava lúcida, bem. Mamãe fazia exercício físico. Ela chegou, escolheu o almoço dela, escolheu o que ela ia comer naquele domingo, comeu ali a sobremesa dela, deu a caminhada, foi deitar sem nenhuma doença. Foi deitar e partiu, aleluia, em robusta velhice. Então assim será com você, empreendedor do reino. Assim será com você, assim será comigo. Nós vamos viver até estar farto de dias, como diz o Salmo 91. Quando nós estivermos fartos, diz assim: Senhor, está na hora. Irmão, é tão poderoso isso, que o apóstolo Paulo, pastor Márcio, é impressionante. Pastor Márcio, quando eu leio que o apóstolo Paulo, pastora Kelly, ele escolheu viver. Impressionante isso, irmão. Tu entendeu? Ele disse assim: olha, eu posso ir para Cristo, que é muito melhor. Se eu morrer, eu vou para Cristo, é muito melhor. Mas eu escolho viver porque eu tenho um propósito. Eu tenho que pregar o evangelho. Eu preciso que chegue em todos os lugares da terra. Aleluia! Escolhe, irmão. Escolhe viver. Escolhe ser um empreendedor do reino. Escolhe andar firme, cuidar do seu corpo, da alma, do espírito, para cumprir o propósito de Deus. Não dê ao inimigo nenhuma pontinha. Fica até o fim. Cumpra tudo o que Jesus tem para você, até que Ele volte ou até que Ele leve você para a eternidade. E vamos finalizando com a longevidade. Eu fiz um slide aqui. Longevidade, com saúde, com sonhos. Irmãos, escute uma coisa, eu queria até que você escrevesse aí: sonhos e visão. Das funções, Baltazar, do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem muitas funções. Ele é consolador, ele inspira, ele nos lembra das palavras de Jesus. O Espírito Santo tem muitas funções, mas tem duas funções que são pouco faladas, que é muito importante você saber, que é visão e sonhos. O Espírito Santo, Joel 2,28, ele dá visão para os jovens e sonho para os velhos. Amanhã eu estou fazendo 65 anos.
eu já tenho que admitir que eu já tenho sonhos, não é mais visão. Porque visão é para os jovens e sonho para os velhos. Então eu já estou na área do sonho. Então nós temos que ser velhinhos, não é o caso de vocês, no meu caso, por exemplo, que tem sonhos. E vocês têm visão. Visão, irmão. Aquilo que Deus colocou no teu coração, Léo, é o Espírito Santo que botou essa visão para o teu negócio, para a tua carreira profissional, para o teu ministério, para a tua família. Foi Deus que te deu, meu irmão. Maico, Deus que te deu, meu irmão, não abra mão. É Deus que dá visão, é o Espírito Santo, Fernando, que dá visão. Felipe, é o Espírito Santo que dá visão para você. E o velhinho tem sonho. Ou seja, a gente sempre vai estar sonhando. Eu quero estar sonhando, eu quero estar, sabe, sempre pensando em algo novo. Eu quero ser, sabe assim, eu aqui na igreja, né? Eu tenho meus sonhos, você tem seus sonhos, e nós temos os sonhos e a visão que Deus tem dado ao nosso pastor. Então, primeiro nós vamos nos unir, né? Por isso a escola de líderes, o empreendedor do reino, ele tem que saber se unir à visão que Deus deu ao nosso pastor, para nós juntos como igreja alcançar o propósito que Deus tem para a igreja. Essa é a nossa missão aqui. Depois Deus dá visão pessoal para a nossa família, por meio dos nossos negócios, né? Ele vai dando visão para o nosso ministério, dentro da visão que deu ao pastor. Nós temos um ministério que Deus também dá para nós. Então todos nós temos visões, né? E eu com 65 anos já tenho sonhos, mas a gente nunca vai parar de pensar lá na frente, até velhinho. Eu quero, quando eu tiver velhinho, eu quero dar fruto. Quando eu não puder mais, sei lá, de repente eu não vou poder mais me locomover como hoje, não vou poder mais viajar como hoje, mas eu vou sempre poder escrever livro. Eu vou sempre poder receber um irmão para dar um conselho, não é? Eu vou sempre estar em oração por pessoas. Eu quero dar fruto até o último dia da minha vida. Enquanto eu viver, eu quero ser um empreendedor do reino. Quero estar ali dando fruto, não é? Para isso, Deus tem, para a gente morrer com saúde. Esse Jó 5,26 é que diz que nós podemos morrer em robusta velhice. Imagina isso, irmão. Diga assim: eu creio que eu vou partir para Jesus em robusta velhice. Aleluia, aleluia. Você não vai partir. Olha, Moisés, irmão, escute, Moisés com 140 anos, foi 140 ou 120? Quem me ajuda aí? 120? 120. Moisés, pastor Márcio, obrigado. Com 120 anos, olha, irmão, olha o que é uma unção de longevidade. Com 120 anos, a Bíblia diz que Moisés subiu um monte para morrer lá em cima. Ele subiu um monte, os olhos dele não se apagaram, irmão. E o que dizer de Caleb? Aleluia, Renan, essa unção está sobre você. O que dizer de Caleb? Caleb com 85 anos, entusiasmado, ele chama Josué. Josué, Moisés me prometeu a terra, eu quero essa terra. Aí ele talvez pensou, Caleb vai dizer assim: tu já está velho, rapaz, o que é que tu quer ver com isso? Agora tu tem 85 anos. Aí Caleb olhou para Josué e disse assim: ei Josué, eu estou com 85 anos, mas eu ainda tenho um vigor de 40. Quem quer essa unção? Eu abençoo vocês, eu quero essa unção. Com 85 anos eu quero estar com vigor de 40, aleluia, glória a Deus. Esses 5,50 é que já passou 5,50, é? Me ajude aqui. Falta 5, pronto. Muito bem. Pode vir para cá, fique à vontade. É sonhos e frutos. Eu queria que, é possível colocar esse versículo aqui na tela? Salmo 92, de 12 a 15. Salmo 92, de 12 a 15. Vamos ler junto esse salmo? Olha só, que coisa linda. Salmo 92, de 12 a 15. Para a gente fechar. Eita, irmão. Leia comigo, não, eu vou contar até 3 e você vai ler comigo, tá? Até o 15. Vamos lá. 1, 2, 3.
O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, aleluia, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Glorifica a Deus, irmão. Empreendedor do reino, plantado na casa do Senhor. Eu vou terminar aqui com louvor, queria que a equipe de louvor viesse aqui com a gente. Mas eu queria, venham para cá por favor, dizer uma coisa. Olha, o empreendedor do reino, atente bem, eu acho que até você devia escrever isso. O empreendedor do reino, ele tem que estar plantado na casa do Senhor. O empreendedor do reino, ele tem que estar plantado. Ele não pode estar hoje numa igreja, amanhã noutra igreja, amanhã noutra não sei o quê. Ele não pode mais ser como criança, levado por todo o vento de doutrina. Ah, eu achei aquele pastor mais simpático. Ah, eu achei aquela igreja mais confortável. Não pode o empreendedor do reino, irmão. Ele é plantado na casa do Senhor. Meu irmão, eu estou há 33 anos servindo a Senhor, nunca saí da minha denominação. É a mesma. Eu estou há 33 anos na Donep e nunca deixei a Donep. Eu tenho frutificado e dado fruto plantado na casa do Senhor. Já andei esse mundo todo, irmão, pregando o evangelho, como empreendedor do reino plantado na casa do Senhor. Se a pessoa fica para lá e para cá, perde isso, irmão. Eu não quero que você perca, você é um empreendedor do reino, Deus tem sonho para você. Você está debaixo de uma unção, você foi chamado nessa visão que Deus deu ao nosso pastor. Se una a ela, fique firme, porque Deus tem coisas tremendas para você. Essa é a sua casa. Aqui é sua casa. Diga assim: Adã é a minha casa. Irmão, você é dono dessa casa, essa casa é sua. Aqui é um lugar de cura do corpo, da alma e do espírito. Tem os cursos, tem os encontros com Deus, tem treinamento de líder, tem escola de líder, tem os cultos de celebração, tem escola bíblica dominical, nós temos discipulado. Irmãos, aqui é lugar de cura, é esse o lugar. Irmão, seja firme. Eu quero cantar essa música, que essa música tem muito a ver com isso. Nós vamos encerrar, eu queria que você ficasse de pé. Eu queria, ter essa honra aqui, a Ananda vai cantar essa música. Ela fala da casa. Eu amo essa música. Ela tem muito a ver com a célula, pastor Márcio. A casa, a célula, quando a gente se reúne na célula, a gente pode ser abraçado, a gente pode ser amado, a gente pode ser curado. E eu queria nesse momento, que ela estiver cantando, a Ananda vai estar cantando, eu queria que você prestasse bem atenção nessa música, e depois que ela cantar a primeira parte, eu quero que você saia do seu lugar. O Espírito Santo, viu, Cristiano? O Espírito Santo, Cris da Cris, vai dizer uma pessoa daqui de todas, que você vai sair e vai abraçar. Pode ser lá do outro lado, alguém que tu nunca viu, alguém que tu nunca conversou, ou alguém que talvez, não sei, cada um de nós Deus vai falar. Você vai sair do seu lugar e vai abraçar essa pessoa. E quando você estiver abraçando ela, ela vai se sentir curada, preparada para ser empreendedora do reino. Então você vai dar esse abraço nessa pessoa, mas primeiro ouça a primeira parte da música, preste bem atenção. Quando você abraçar essa pessoa, você vai abraçar debaixo dessa unção. A Adã é nossa casa, nossa célula é nossa casa, a escola de líderes é nossa casa, aqui é a nossa casa. Amém.